Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Então virá o fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Autor, Miguel Mar. Título da semana 4, Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Quarta-feira, ler com oração Mateus 19, versículos 4 ao 6. Respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A edificação começa em casa. Ontem falamos sobre o motivo da existência da família. Esse propósito já tem sido cumprido na vida de muitas famílias. Ao ouvir o testemunho de uma família que pregava o Evangelho, eu fiquei muito comovido, pois vi a palavra de Deus se cumprindo nela. De fato, uma família que prega o Evangelho é algo maravilhoso de ver. Não é uma questão do olhar humano, mas do olhar de Deus. Ao encontrar uma família que prega o Evangelho, ele pode testificar que essa família tem se multiplicado e sujeitado à terra, ou seja, essa família tem cuidado de pessoas. Isso também fica evidente quando os jovens cuidam de outros jovens. Os homens cuidam de outros homens e as mulheres cuidam de outras mulheres. Entretanto, ao ver essa esfera familiar de cuidado, Satanás procura causar separação na família. Ele induz brigas entre pai e mãe, promove atritos entre pais e filhos, pois sabe que uma vez divididos, eles não possuem força alguma. Isso também acontece porque os membros da família deram-lhe espaço para atuar ao não se envolver com as coisas de Deus. Se estivessem envolvidos com as coisas de Deus, não teriam tempo de ouvir as conversas de Satanás. Não lhe dariam oportunidade de agir. Com isso, vemos que a tática do inimigo é dividir, enquanto Deus busca unir e edificar. Leamos o seguinte trecho de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois se tornam um. A edificação da igreja começa em casa. Por isso a casa é o lugar em que devemos ser mais vigilantes. É em casa que se começa a experimentar a Deus. Se você experimenta Deus em casa, com certeza o experimentará nas reuniões da igreja e em seu local de trabalho. Mas se não for vigilante dentro de casa e não viver no espírito enquanto aí estiver, quando sair, terá de usar uma máscara, ou seja, você terá uma vida diferente da que tem em casa. Você será uma pessoa hipócrita, com um viver de aparências. Perceba o que Deus está dizendo. Vou trabalhar começando com sua casa. É aí que a edificação será iniciada. Quero ver sua família me servindo. Isso é o que o Senhor nos fala. Coopere com a multiplicação, coopere nas batalhas derrotando o inimigo. Que não seja somente a ação de um ou outro membro, mas de toda a família. Estarmos unidos com toda a nossa família nesse propósito é fundamental. Encontramos o trecho de Gênesis, também registrado em Mateus, em que o Senhor diz: Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículos 5 e 6. A Bíblia nos mostra que a família é composta de membros que Deus ajuntou para servi-lo juntos. Na carta aos Efésios, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também cita o trecho de Gênesis, capítulo 5, versículo 31. O princípio que diz que homem e mulher se unem é algo muito importante, pois o Pai, o Filho e o Espírito falaram sobre isso.
Entretanto, ainda em Mateus, lemos sobre a dificuldade de aplicar esse princípio à nossa vida. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mateus 19, versículos 7 e 8. Fica evidente que nossa maior dificuldade em viver o princípio da unidade é um coração duro. Apesar disso, creio que nesses dias Deus tem quebrantado nosso coração. Nada resiste à visão da glória. Nada resiste à aparição de Deus. Devemos voltar ao princípio, voltar ao que está no coração de Deus. Esse deve ser o anelo e a oração de cada um de nós. Senhor, quando Tu me criaste, o que esperavas de mim? Quando constituíste minha família, o que esperavas de nós? Não queremos mais discutir, queremos apenas voltar ao princípio, voltar àquilo que estava em Teu coração. Esse anelo é muito importante, pois se o tivermos, ao ouvir sobre a edificação da igreja, sobre o lugar de descanso de Deus, com certeza brotará em nós um desejo de cooperar com a obra de Deus. Esse é o resultado de amar o Senhor. Pergunta de hoje: segundo a leitura de hoje, qual é a maneira de Deus edificar a igreja? Jesus é o nosso Senhor. Do Teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Me faz andar, faz Tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz Tua glória eu ver, o mal vem derrotar.